Olá, então tá montado o meu estúdio fotográfico. Você me viu montando vários equipamentos, trazendo vários equipamentos. E talvez aquele que seja o mais comum, o mais presente assim, em qualquer estúdio, ou pelo menos que remete, né, quando você pensa no estúdio fotográfico, seja esse aqui, seja um fundo chamado fundo infinito. Isso nada mais é do que você pegar uma superfície, um tecido, pode ser um pano específico, né, para isso, pode ser um papel, pode ser até a própria alvenaria, pode ser algo construído no local mais definitivo, mas que você tem uma curvatura. Essa curvatura faz com que não exista um limite entre o que é chão e o que é parede, digamos assim. Se eu coloco alguma coisa para fotografar, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um carro, seja o que for, o tamanho que for, mas na hora que ele tá, eu vou segurar mais ou menos, tá? Ele ficaria mais para cá, mas eu vou botar sincero, eu não consigo segurar. Na hora que ele tá no fundo infinito, você percebe uma continuidade. Então não existe limite, não existe aquela quebra aqui que teria se eu tivesse simplesmente colocado diante de uma parede. Então, essa é a grande vantagem do fundo infinito. Fica uma imagem mais limpa, uma imagem em que eu tenho realmente o objeto como foco principal da minha fotografia. Esse fundo infinito que você me viu montando, ele foi feito, né, colocado em cima desse suporte. Esse suporte aqui é um suporte bastante interessante no sentido de que ele tem mobilidade, portabilidade, eu consigo levar ele de um canto para o outro. É super fácil, fica no estojinho, então isso é bem legal. E também eu consigo aumentar a dimensão aqui, a largura desse suporte. Eu fiz a largura mínima, porque é o que cabe na minha casa. Mas se eu quisesse, eu podia deixar ele com até 3 metros, se eu não me engano, de extensão. Então, para objetos maiores, né, fotografar mobiliário, por exemplo, ou até fazer ensaio, às vezes, de pessoas, né, um número maior, não apenas uma única pessoa, pode ser interessante ter um tamanho um pouquinho maior. Então, esse fundo também é legal, essa estrutura, esse suporte, que eu consigo colocar, trocar e colocar outros tipos de tecido. Então, trabalhar com outras cores para fazer a minha fotografia. Lembrando, seja um fundo desse ou qualquer outro tipo de fundo, sempre fique mais à frente, tá? Nunca encosta aqui no fundo, senão a sua sombra vai ficar esquisita, vai ficar deformada, aí perdeu, né, toda aquela graça, toda aquela elegância do fundo infinito. Outra coisa que você sempre vai ver em qualquer estúdio fotográfico é equipamento de iluminação. Tem de vários tipos. Você me viu montando ainda há pouco um equipamento chamado Softbox. Softbox, isso aqui, ó. Aqui ela tá desligada, tá? Mas é basicamente uma caixa, uma estrutura, que dentro eu tenho um papel alumínio, tipo papel alumínio, não é bem papel alumínio, tá? Mas é uma estrutura prateada por dentro, tem uma luz e tem esse difusor que ele é colocado por fora para tornar a luz difusa, ou seja, vamos mostrar na prática o que acontece isso. Daqui a pouquinho, deixa eu só terminar de mostrar aqui o equipamento, a parte física dele. Tem também um tripé de iluminação, é um tripé que eu consigo regular a altura dessa minha softbox. Muitos fios, pouco espaço, coisas caindo por aqui. Mas consigo controlar a altura e consigo controlar também aqui a inclinação da minha softbox. Eu vou ligar ela agora, você vai ver como é que ela atua na prática, tá? Eu não tenho exatamente a distância ideal aqui para conseguir ligar tudo, para conseguir ficar exatamente do jeito que eu gostaria. E também eu estou num ambiente muito claro. Nesse momento você está me vendo com a luz de cima ligada, a luz normal da minha casa, tá? Vou desligar ela agora. Ó, já mudou a luz, óbvio. Tenho agora uma janela que está aqui na minha frente, uma janela grande. Essa janela está me iluminando com luz ambiente. Luz ambiente é uma luz bem interessante também para a gente usar na fotografia. Como a fonte de luz é uma fonte muito grande, né? A gente tem um céu ali iluminando, no caso, no momento eu tenho um céu nublado, então a luz está passando ali por meio das nuvens e tem uma grande região clara que está me iluminando. É uma luz bem interessante, mas é uma luz que a gente não tem tanto controle, como uma luz artificial que a gente vai usar dentro de um estúdio. Uma desvantagem é que por eu ter essa luz natural agora que está afetando aqui, eu não consigo controlar, não consigo deixar tudo escuro e usar só a softbox para mostrar para você. Poderia fazer isso à noite, mas estou fazendo de dia, então vai ser assim. Vou ligar a softbox, vamos ver a diferença. Aquela hora que caiu foi a tomada da softbox. Pronto. Liguei a softbox, olha só. Primeiro deu uma boa iluminada aqui em mim. Eu tenho agora uma luz que tem um tamanho grande, você viu o tamanho da softbox, então como não está vindo de um ponto específico e sim uma região, um retângulo grande,
acaba que eu tenho um bom preenchimento, no caso da modelo, eu, né, que estou aqui, um bom preenchimento, então, dessa luz em mim, e ela não está causando uma sombra dura. Ou seja, olha a diferença, agora que eu estou com aquele difusor que você me viu colocando, eu não tenho sombras muito marcadas. Se eu tiro o difusor, olha a diferença, olha só essa sombra marcada que eu tenho aqui no fundo. Eu não tinha essa sombra antes, ela não estava perceptível como está agora. Por que você está vendo? Porque eu não tenho mais aquele difusor colocado na frente, que estava causando um bom... fazendo com que a luz deixasse de ser um pontinho e sim uma área grande. Trabalhar com luz nessa área grande é muito legal, tenta fazer isso. E se você não tiver uma softbox, que é bem comum que você não tenha, né? É difícil quem vai ter isso em casa, mas é muito fácil você conseguir fazer de forma caseira. Pega aí uma caixa de papelão, alguma coisa assim, forra com papel alumínio, coloca ali um bocal, bota um TNT, e aí você já tem fácil a sua softbox. Beleza? Eu vou colocar de novo o difusor, porque sem difusor não tem muito por que usar minha softbox. É só uma fonte de luz qualquer, que eu não tenho muito controle. Quer dizer, até tenho, né, controle da altura, controle da inclinação. Mas o principal que é essa fonte maior, né, essa fonte luminosa maior e difusa, acaba não acontecendo. Então, vamos botar o difusor. Outra coisa que você vai encontrar em um estúdio tá aqui dentro. É um tripé, tá, gente? Tripés são extremamente úteis, são extremamente importantes. Principalmente quando você for fotografar fotografias mais lentas, fotografias que você precisa de um tempo de exposição um pouquinho mais longo. São fotografias difíceis de você fazer à mão, diria até impossíveis, né, a partir de determinada velocidade. Então você vai precisar da sua câmera fixa em algum lugar, a câmera paradinha. Você pode até querer apoiar numa mesa, apoiar no chão, apoiar em algum outro lugar. Mas a vantagem do tripé é que eu consigo regular exatamente a altura que eu quero e consigo regular também a inclinação que vai estar a minha câmera. Então é uma boa você trabalhar sempre com tripé. Não vou abrir mais. Só vou mostrar aqui. Então, que ele vai ter, de modo geral, tá? Vai depender de cada tripé. Esse tripé aqui não é um tripé tão bom, na verdade, eu não gosto muito dele. Eu tenho um outro tripé, mas eu perdi a peça que encaixa aqui na câmera. O meu tripé, ele vai ter uma estrutura mais rígida, uma estrutura metálica, ele vai ter vários ajustes, ele pode ter, geralmente tem aqui 3 níveis de diferentes, né, pra gente conseguir chegar numa altura um pouco maior. Ele vai ter também um outro ajuste mais fino, que eu digo, que eu consigo, depois de fazer um ajuste mais geral, com aqui os pés do tripé, eu consigo fazer esse ajuste um pouquinho mais preciso, com uma outra estrutura que tem aqui. Alguns tripés, eles não têm um nível, então a gente consegue ver se eles estão bem nivelados, né, o nome já diz. Ele tem uma bolinha de alho, eu consigo visualizar aqui e também aqui em cima se ele está, primeiro, legal, aqui a base, eu consegui fazer direitinho o nivelamento dele, e aqui também, confundi, esse aqui não tem embaixo, mas ele tem aqui. Tem essa bolinha aqui de ar, né, que ela vai mostrar se ele está bem inclinado, se ele está bem retinho ou se ele tem uma leve inclinação. Muitas câmeras também têm esse tripé colocado nela, né, um tripé virtual no caso, que eu consigo ver na câmera, então acaba não tendo tanta necessidade desse tripé, desse nível físico, dependendo do equipamento que você for utilizar. Bom, então tem esses ajustes, tem esse ajuste fino de altura, esse ajuste de inclinação. Eu tenho um outro ajuste aqui em cima, que me permite fazer com que eu saia de uma posição aqui de fotografia no modo paisagem para uma fotografia no modo retrato. Então pensando que a câmera vai estar posicionada aqui, né? Então a câmera está aqui retinha, ou a câmera está aqui virada. Dá um pouquinho de medo, na verdade, virar a câmera, é só prender muito bem ela aqui. Vou mostrar para você como é que a gente consegue prender a câmera no tripé. Qualquer câmera que você tiver, da mais simples a mais profissional, ela vai ter essa rosca aqui embaixo, tá? Essa rosca é para você colocar no tripé. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar diretamente no tripé, ou eu posso, geralmente você tem a possibilidade de tirar essa pecinha daqui, e aí você consegue, no caso, colocar diretamente na câmera, e depois você coloca aqui de volta no tripé. Esse tripé que eu tenho no momento aqui, ele é um pouco mais simples, eu não consigo tirar essa peça, tá?
Então, eu vou ter que colocar diretamente aqui. Como é que eu faço isso? Tem um parafuso. Eu abro esse parafuso. Eu coloco a minha câmera aqui. Encaixo a rosca. Eu vou ter que soltar, porque eu não tenho como fazer isso em pé, do jeito que eu tô segurando o tripé. Mas eu começo a atarrachar esse parafuso na minha câmera. Lembrando sempre de deixar ela posicionada bem certinho pra frente, pra você não colocar ela na posição errada, tá? Aí vai apertando o parafuso ali naquela rosca que tem embaixo da câmera até o final. E aí ela tá posicionada, ela tá aqui presa no meu tripé. Eu posso agora fotografar com ele, inclusive com aquele outro ajuste que eu mostrei. Que eu vou aumentar esse tamanho aqui pra você ver melhor. E não adiantou, é muito baixinho pra mostrar pra você. Tá aqui, tá presa na rosca. Eu consigo agora trabalhar com alturas diferentes, fazendo esse ajuste fino que eu mostrei. Consigo trabalhar em inclinações diferentes com esse outro ajuste que eu mostrei. Agora, uma coisa muito importante, nunca comece a mexer no ajuste sem segurar a sua câmera, tá? Segura a câmera, depois você mexe no ajuste, porque se você abrir alguma coisa ali, não tá esperando, e de repente aquele tripé cai, ou a câmera tomba pra frente, porque você mexeu na inclinação e o peso da lente fez com que ela fosse pra frente. Não vai ser legal, vai dar ruim. Então, sempre segura a sua câmera e aí sim você faz os ajustes, tá? Nunca simplesmente mexe esquecendo que ela tá ali. Não confia, segura a câmera. Outra coisa importante, não é o caso dessa câmera aqui com essa lente que eu tô usando. Essa câmera, o peso maior tá no corpo da câmera, essa lente é uma lente leve. Agora, tem lentes que são lentes maiores, que elas são muito mais pesadas. E elas têm um suporte próprio, com uma rosca própria para você encaixar o tripé. Quando for o caso de ter esse suporte na lente, usa o suporte da lente, tá? Encaixa na lente e não no corpo da câmera. Outra dica, eu vou fotografar agora alguma coisa que seja parada, né? Um objeto, alguma coisa assim. Não pessoa, tá, gente? Mas vou fotografar um objeto. E aí, eu tô usando uma velocidade mais lenta, porque esse objeto não está mexendo, esse objeto, né, é diferente da pessoa, então eu estou trabalhando com ISO baixinho, e aí eu preciso fotografar na velocidade lenta, e a câmera está ali no tripé e está batendo, e está ficando tremida a foto. O que está acontecendo? Quando você aperta a câmera e ela está no tripé, ela vai dar uma leve balançada. Então, se você clicar e a foto começar ali bem naquela hora do clique, vai ficar tremida, não vai dar certo a sua foto. Então, você faz o seguinte, você liga o temporizador na sua câmera, tá? Cada câmera vai ter uma interface diferente, vai estar em um lugar diferente. Mas liga o temporizador, coloca ali 2 segundos, que geralmente é o tempo mínimo que aparece, e aí você faz a foto com o temporizador ligado. Então, dá um clique, tira a mão, não encosta mais, não encosta no tripé também, tá? E aí, quando você deu o clique, deu aquela tremida, você tirou, desencostou, 2 segundos depois, já tá tudo estável, tá tudo parado, a sua foto vai sair linda, maravilhosa, sem estar tremida. Então, é uma boa dica para você levar. Outro equipamento que você me viu usando ali na montagem do estúdio e que é meu atual queridinho, é um equipamento que o pessoal não usa muito nos estúdios. Esse aqui, ó, é o bastão LED RGB. Então, esse bastão LED RGB, você não tá nem me vendo direito, de reduzir aqui a intensidade. Ele parece um sabre de luz, mas não é um sabre de luz, tá, gente? Não faça lutas com ele como sabre de luz. Você não é um Jedi, e mesmo que for, encontre o seu sabre de luz, tá? Esse aqui é frágil, esse aqui é pra iluminar na fotografia. E é isso. Por mais que seja tentador, não usa como sabre de luz. Mas como é que eu consigo usar esse equipamento? Eu consigo ajustar, tem vários ajustes aqui, eu consigo ajustar tanto intensidades luminosas de luz, no caso a luz branca, aqui trabalhando com ela desde 3.200K a 5.500K. O que é isso? É a temperatura de cor dessa luz. Então, a luz vai ser mais amarelada, mais esbranquiçada. E eu consigo controlar a intensidade, então com esse ajustezinho que eu tenho aqui. E consigo misturar também. Eu quero mais para um, mais para o outro. Enfim, é bem legal. Mas o mais interessante, para mim, não é só essa parte, mas é também o fato de eu conseguir trabalhar com o RGB. O que é isso? Deixa eu desligar essa parte. Aqui, ó, tô 100% red, 100% no vermelho. Quando você pensa nas cores, as cores elas podem ser vistas em diferentes padrões. Tem um padrão para luz, tem um padrão para tinta. Então, basicamente, tem outros padrões, mas esses são os mais comuns. RGB é o padrão para telas, né, para luz, e o CMYK é o padrão para tinta, para impressão.
Esse aqui é luz, então estou trabalhando com RGB. Red, vermelho, green, verde e blue, azul. No caso, eu estou usando no momento, no tom red, no R, né? 100% red, então só tem vermelho aqui. Eu vou desligar agora o vermelho. Vou ligar só o verde. Tá zero, verde. Vou deixar aqui totalmente verde. Ó, é só verde que eu tenho aqui. Desliguei o verde, azul. É tudo azul que eu tenho aqui. Eu consigo misturar, o que é muito legal. Ele se aproxima mais ao modo ali, realmente, de você criar cores em RGB, né? Quem usa software gráfico sabe que a gente bota tantos por cento de uma cor, tanto de outro, tanto de outro. E aí você chega a combinações de cores. Então, botei um pouco de vermelho, um pouco de verde, um pouco de azul, cheguei numa diferente tonalidade. Mas aqui, a ideia não é falar de cor, exatamente, e sim de luz. Então, essa luz aplicada a algum objeto, né? Quando a gente trabalha com a luz, no caso colorida, essa luz ela está trazendo não só a luz, mas está trazendo uma certa cor para o meu objeto. Isso pode ser bastante interessante, assim, dependendo do conceito que você quer trazer para a foto. Fotos de alguns produtos, você pode reforçar um conceito específico. É muito legal. Para fotografia de retrato também você consegue trazer impactos diferentes, né? E que é bem legal é o fato de você conseguir também posicionar esse bastão LED RGB facilmente em qualquer local. Então, se eu quero uma luz mais lateral, tá aqui a minha luz mais lateral. Se eu quero uma luz, né, do outro lado, tá aqui a minha luz do outro lado. Uma luz mais superior, precisaria de um fio maior, mas eu consigo trabalhar. Uma luz aqui mais embaixo, eu consigo trabalhar. Então, é bem interessante, é muito versátil, é muito fácil de usar. Eu recomendo bastante você aprender a usar um equipamento desse. É legal que ele também tem um suporte aqui para você colocar em um tripé, assim como eu mostrei no tripé da câmera, mesma coisa, tem a rosquinha ali. Você consegue usar o seu bastão LED RGB e fazer fotos incríveis com ele, tenho certeza, podendo trabalhar com bastante versatilidade na luz. Outro equipamento que você viu ali na montagem é esse aqui, o kit de rebatedores. Esse aqui é bem legal. Fica atento, tá? Não fecha o olho agora, é rápido. Eu coloquei de propósito essa luz vermelha que você consegue notar muito bem aonde que ela está batendo em mim, tá? Que é uma luz que não vai ter naturalmente aqui no ambiente. Então, percebe, tô com o meu rebatedor prata, olha o que aconteceu. Olha só, como aqui, que não tinha nada vermelho, olha como eu consigo trazer esse vermelho. E quanto mais próximo eu estou, mais eu consigo trazer esse vermelho para cá. Isso depende muito da inclinação que tá o meu rebatedor. Por isso que você está notando que eu não estou olhando para você, não estou olhando na câmera, estou olhando ali do lado no computador, que eu estou vendo a diferença que faz esse rebatedor. Sempre que você estiver ali segurando um rebatedor, ajudando alguém como assistente de fotógrafo, olha bem direitinho, percebe o que você está fazendo. Não adianta simplesmente colocar ali e ficar olhando para a vida achando que está tudo ok, tá? Olha para a cena, vê se o seu rebatedor está fazendo diferença. Tira ele, coloca de novo e nota a diferença. Bom, rebatedor prata, então, ele tem esse poder bastante luminoso, né? Ele traz bastante luz, tá? Você viu agora. E tem, ao contrário, o preto. O preto, ele vai cortar qualquer luz que está vindo aqui da minha lateral. Já não tinha exatamente a luz vermelha, né? Embora tenha uma parede branca um pouco depois ali. Então, ela já acabava trazendo um pouquinho de luz. Na hora que eu botei o preto na frente, talvez você não note tanta diferença. Mas se eu não tivesse tanta influência de outras fontes de luz aqui, se fosse um ambiente totalmente escuro, você perceberia bastante diferença. Eu acabaria com a iluminação aqui na minha lateral, tá? Que hoje ela tá iluminando por conta de um monte de janela aberta, um monte de coisa que tem aqui na minha casa nesse momento. Eu vou abrir agora esse rebatedor e você vai ver os outros modos. Afinal, é um rebatedor 5 em 1 que chama, né? Tem um zíper. Primeiro essa parte de dentro. Essa parte de dentro é um difusor. Lembra que eu falei do difusor lá na softbox? Então, a mesma coisa. Ele vai trazer a luz mais difusa. Olha só, como essa luz vermelha ficou uma luz, né, grande aqui, difusa. Quanto mais eu afasto ele, mais eu tenho essa fonte luminosa. Maior, né, como uma região maior. Então, difusor.
Se eu estiver trabalhando, por exemplo, fotografia externa, fotografia embaixo do sol, retrato e tal, leva um negócio desse, coloca em cima ali da modelo, vai dar uma diferença gigante assim, na sua fotografia, vai ficar bem legal, tá? Então vale a pena você fazer um negócio desse, comprar um kit desses. É algo que eu julgo assim indispensável em laboratório. Não necessariamente isso, mas algo equivalente, tá? Mas até assim, uma placa de isopor já serve como rebatedor. Então pensa aí o que você tem em casa, o que você pode usar, mas você vai precisar de algum tipo de rebatedor. Vimos aqui o lado prata, o lado preto. Se eu virar aqui o avesso, eu tenho umas duas opções. Vou ter que resgatar o meu difusor, que a minha pequena assistente levou embora. Depois de muito tentar, eu não consegui prender tudo. Esse zíper é terrível, mas serve o suficiente aqui para mostrar para você o efeito dos outros dois rebatedores, tá? Esse aqui é um rebatedor branco, um rebatedor que ele é um pouco menos intenso que aquele rebatedor prata que você viu antes, mas ele vai rebater também de uma forma semelhante. E tenho também o rebatedor dourado. O rebatedor dourado ele não vai ficar tão perceptível agora com essa luz vermelha. Vou desligar ela então, vou trazer uma luz branca para você conseguir notar bem a diferença. Luz branca ligada. Olha só, com o rebatedor branco, eu tenho... Olha só a diferença aqui. Eu tenho uma luz normal, equivalente a essa daqui, que está rebatendo, está vindo para cá, tá? Agora, com a luz dourada, a tonalidade como muda. Você consegue perceber a diferença? Com uma luz, ó, na minha lateral aqui do rosto dá pra notar. Tá vendo? Ele dá uma esquentada aqui no objeto que está fotografando. Então, para fotografia de modelo, é interessante um rebatedor dourado. Ele dá uma tonalidade um pouco mais viva, assim, um pouco mais interessante para modelo. Basicamente isso. Eu espero que você tenha aproveitado bem essa aula, que você tenha aprendido bastante sobre vários equipamentos. A ideia agora é que você consiga buscar na sua casa, enfim, onde você for fotografar, alguns equivalentes a esses vários objetos que eu mostrei aqui. Dá para fazer muita coisa mesmo, com coisas que a gente tem em casa, coisas super baratas. Então eu sugiro que você faça isso, que você tente encontrar pelo menos alguma coisa para ser a sua fonte de luz principal. Então algo com uma luz difusa, que você tenha alguma coisa para rebater e alguma coisa como fundo. Não precisa ser fundo infinito sempre, tá? Você pode trabalhar com fundos bem legais, trabalhando com divisão. Então você tem um fundo mais uniforme, um fundo de chão, e tem às vezes uma parede interessante, um tecido, alguma coisa legal. Coloca ali também, não tem problema ter um limite. Mas encontre também um fundo infinito para você poder fotografar com ele. Agora que eu finalmente consegui montar de novo esse aqui, fechar esse zíper difícil de fechar, tem a parte mais difícil da aula. Sério, a parte mais difícil. Tá vendo isso daqui? É grande, né? Olha só, onde é que eu vou ter que colocar ele? Aqui, ó. Não é tão grande. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fechar ele. Uma mão vai em cima assim, a outra mão vai embaixo aqui. Agora sim. Pronto, fechou. Espero que você tenha aproveitado bem a aula de hoje, tenha aprendido bastante.
A ideia agora é que você consiga buscar na sua casa, onde você for fotografar, algumas possibilidades de objetos que possam servir como esses vários objetos que eu mostrei aqui para você de um estúdio fotográfico. Procura alguma coisa para servir de fundo infinito. Não precisa ser sempre fundo infinito, tá? Também é muito legal aquela fotografia que aparece ali no horizonte, que tem um fundo legal, um chão legal. Você pode variar, mas é legal encontrar alguma coisa para você ter essa possibilidade do fundo infinito. Acho também uma fonte de luz. Pode ser uma janela, pode ser um abajur que você colocou alguma coisa na frente, um lençol, e tem uma intensidade luminosa legal. Não sei, descobre aí o que você tem, cria uma softbox, faz alguma coisa, mas tenta encontrar uma fonte luminosa para suas imagens. Também procura alguma coisa para rebater a sua luz, tá? Não precisa ser um kit rebatedor, mas um pedaço de isopor, um papelão forrado com um papel alumínio, alguma coisa que sirva para você rebater a luz e ter aquela segunda ou quase segunda fonte luminosa na sua cena. É isso, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!